Olá, estimo que estejam todos bem. Bom, vamos dar prosseguimento aqui a o que eu falei no nosso primeiro bate-papo na semana passada, de trazer sempre um conteúdo sobre algum tema que esteja relacionado à Umbanda. Hoje eu quero trazer um tema que é justamente de uma das reflexões umbandistas que eu escrevi há um tempo atrás sobre a questão dos pontos riscados, né? O texto, naquela época, começou com uma brincadeira onde eu misturava em algumas simbologias, né? Colocava junto pontos de pretos velhos com pontos de Exu de Pombagiras, né? E então comecei a reparar que existia aí até uma busca de querer que criasse um padrão em cima dos pontos de pretos velhos, porque alguns pontos de pretos velhos apresentavam tridentes, né, ditos como tridentes de Exu e tridentes de Pombagira. Então isso é bem curioso ter essa questão, né? Então nós sabemos que dentro da Umbanda nós temos influência Urubá, temos influência Banto, mas dentro de todas essas influências, aquilo que me chama muita atenção realmente é essa questão do ponto riscado. O ponto riscado é algo que sempre me chamou muita atenção, né? É que me deixa muito curioso, né? E basicamente o ponto riscado ele é a identidade, a assinatura daquela entidade. Então algumas pessoas às vezes me perguntam, né, sobre, eu quero saber sobre a entidade tal, né? Vamos colocar aí, eu quero saber sobre o Vocongo. E aí, mas cadê o ponto riscado, né? O ponto riscado ele vai dizer por onde aquela entidade passou, ela vai dizer origens, né? Outro dia eu recebi de um irmão umbandista lá do sul do país, o ponto riscado de uma entidade, e ele estava bem curioso porque parecia uma Adikenga, depois eu vou falar que é uma Adikenga, e com uma âncora, e ele estava preocupado com isso. Eu depois mandei para ele uma foto de uns arquivos que eu tenho aqui, e ele caiu a ficha para ele ali, eu mandei uma explicação para ele. Então, repara que tem muita coisa, muito pessoal isso, né? Então, por quê? Porque o ponto riscado ele estabelece até a grafia deixada pelos aqueles ancestrais, né? Você vai encontrar muitas questões do ponto riscado deixadas por ancestrais do Congo, dos africanos que vieram escravizados para cá. Então você vai reparar muito isso nas diquengas, né? Assim como é interessante, se você reparar alguns pontos riscados de caboclos, eles podem trazer grafias específicas de tribos que habitaram aqui, que habitam ainda aqui. Então, tem formas de grafia, desenhos específicos que podem representar nesse ponto riscado, e isso caracteriza o quê? Mostra a origem, os caminhos por onde essa entidade passou, né? Falando especificamente de pontos, às vezes, de preto velho, pontos de pretas velhas, pontos de Exu e Pombagiras, onde, dentro da vertente de Umbanda, que o caminho, né, que a gente diz, né, a gente acredita que existe uma forte ligação entre Exu e Pombagira com pretos velhos e pretas velhas. Então, você tem, por exemplo, a Adikenga, né? A Adikenga, ela possui uma série de grafias que são interessantíssimas. A Adikenga, ela parte é o diagrama da cosmologia Banto, ou seja, da forma como o Banto via a formação do universo. Sugiro que vocês estudem sobre a Adikenga, sobre isso, se vocês quiserem depois, a gente pode, sei lá, monta um grupo de estudo, eu dou indicação de onde vocês podem encontrar esse material. Então, quando faz parte da Adikenga, é muito bacana isso. Existem outros pretos velhos que já vêm de uma outra raiz, como já falei, uma vez os pretos velhos de Guiné, quando ele é da raiz de Guiné, ele tem uma simbologia específica no ponto dele. Talvez não sejam todos os pontos iguais, mas a raiz do ponto, chamada raiz do ponto, é igual. Assim como, às vezes, aquela cruz, né, que tem 4 pontas iguais, a cruz do Congo já era muito conhecida. Quando o europeu chegou na África, o povo do Congo já utilizava aquela cruz, a estrela de 5 pontas. Então, linhas, setas, círculos, espirais, flechas, ondas, estrelas, cruzes, eles formam a assinatura dos espíritos na Umbanda e possuem realmente ali, quando você olha, uma raiz nessa Adikenga
que vem da cosmologia do povo banto, tá? Por exemplo, a estrela de 5 pontas, ela simboliza o voo da alma, né? E aí você vai reparar que vários pontos do preto velho têm a estrela de 5 pontas, e até alguns dizem que a estrela de 5 pontas caracteriza aí o preto velho. Quando você vê, por exemplo, o eixo vertical é a linha de poder, né? Que vem de cima de um zambi até baixo, até a parte de baixo, é a linha de poder que é seguido, né? Então, tem essa questão também. Às vezes, você na cruz, quando aquela cruz igual, ela marca quatro momentos, né? Onde você tem abaixo a vida espiritual, acima a vida terrena, né? E abaixo a vida espiritual, em cima a vida na terra. Onde você tem ali como se fosse a madrugada, o nascer do sol, né? Você tem aqui a escuridão, a madrugada, nesse ponto aqui você tem o nascer do sol, mais em cima você tem o ápice, como se fosse o sol ao meio-dia, e aqui embaixo, do lado de cá, como se já fosse o pôr do sol. Então, isso tudo mostra um simbolismo, né, de como o Banto, por exemplo, via a questão da formação do universo, via a confluência, via como flui exatamente a vida, né? Então é interessante mostrar por ali. Às vezes eu vi alguns pontos, eu vieram me mostrar alguns pontos, onde tem a espiral na de Kenga, né? A espiral, ela demonstra a continuidade, né, da vida, né? Essa questão aí da continuidade, né? O espírito imortal, né? O espírito imortal. Assim como a de Kenga, a cruz mostra nascimento, vida, morte e renascimento, né? A espiral representa a jornada sem fim da alma, né? E aí você começa a aprender justamente a interpretar o ponto e não perguntar, você sabe sobre a entidade tal, para que você fale alguma coisa sobre uma entidade, você tem que saber o ponto riscado dela. E quando uma entidade passa um ponto riscado para você, você tem que saber interpretar aquilo, né? Nem sempre 3 ondinhas vão significar, né, como muitos querem colocar em Iemanjá, nem sempre uma seta representa uma questão de um caboclo, ele pode ser, e nem sempre o tridente vai representar um Exu, uma pombagira. Então, existe todo um contexto de construção que, para que você possa se familiarizar melhor com o ponto riscado das entidades que te acompanham, você precisa conhecer as simbologias da Dikenga, você precisa conhecer as grafias utilizadas pelos povos nativos, e aí você começa a construir o seu conhecimento e, a partir disso, sim, você começa a ter o quê? Afinar a sua relação com a entidade. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, como é que eu afino a relação com a entidade que me acompanha? Você pode afinar isso estudando a grafia, né, daquele povo nativo, estudando a questão do ponto riscado. Não recomendo que se compre livros onde você tem aí as questões de pontos riscados, enfim, até que você tenha uma familiaridade. Quando você se habitua, quando você sabe o significado daqueles pontos riscados, alguns eu falei aqui agora, a entidade ela vai te passar mais informações, né? Eu tive uma das entidades que me acompanha, né, na hora de riscar o ponto, aí era uma questão, tinha uma questão estranha em cima, e se faziam 3 momentos de volta e chegava até 3 pontos. Ele queria mostrar que eram 3 momentos de ciclo que ele já tinha passado até ele chegar à posição que ele chegou. E para esses ciclos ele aprendeu e consegue hoje trazer aí a energia dele em terra para dinamizar e fazer o trabalho que ele tem que fazer dentro da Umbanda, né? E ele mostra nitidamente que tem uma divisão, né? Que essas 3 voltas foram completadas no mundo astral, e aqui tem uma divisão que simboliza a questão da Terra, e aqui embaixo os 3 pontos onde ele faz o trabalho dele, né? Voltado aí muito para prosperidade, voltado muito para saúde e proteção, né? São esses 3 pontos. Então, ele fala muito prosperidade, saúde e proteção. Então, é a força onde ele trabalha. Então, é interessante isso, quando você conhece as questões desses elementos, você fica mais fácil de você conhecer um pouco mais sobre a entidade que te acompanha.
Por que que é importante isso? Para que você possa entender que, novamente, gente, não é dado ao homem saber informação espiritual através dos espíritos, informações que ele mesmo possa conseguir através de estudos, pesquisas, né? E através aí do seu intelecto. Tá legal? Fica mais esse vídeo aí. Curtam aí as minhas redes sociais e entrem em contato caso precisem de mais informações. Sucesso a todos aí.